E nesse vídeo a gente vai começar a ver eletroquímica. Eletroquímica é uma área da química que relaciona as reações químicas com a transferência ou transporte de elétrons e íons, né? Basicamente, ela dita como a gente pode converter energia química, a energia da quebra de ligações, em energia elétrica, e vice-versa, né? Como a gente pode converter energia elétrica em energia química, né? Na quebra ou formação de quebra de ligações ou formações de compostos, etc. Então, esse primeiro vídeo vai ser mais para conceituar, para explorar alguns conceitos, porque essa parte de eletroquímica tem alguns conceitos que talvez sejam comuns a vocês, talvez não, mas a gente precisa rever eles, né? Então, a primeira coisa que tem que ver é o conceito de célula eletroquímica. Uma célula eletroquímica é constituída por dois eletrodos ou condutores metálicos em contato com um eletrólito, condutor iônico. Bem, para ocorrer uma reação química e ocorrer a geração de energia elétrica, né, a gente precisa ter um movimento de carga, né, que é um movimento de carga que vai gerar energia, que gera energia elétrica. Então, esse movimento de carga pode ser movimento de íons, né, nesse caso íons de solução, no caso do eletrólito, ou pelo movimento de elétrons no metal, né, no caso pelos eletrodos ou condutores metálicos. Um eletrodo eletrólito, com quem está em contato, constitui compartimento eletródico. Tá? Bem, daqui a pouco vai vir umas figuras para ilustrar esses conceitos. Mas a gente tem dois tipos de células eletroquímicas. Primeiro, uma pilha galvânica, ou simplesmente pilha. É uma célula eletroquímica que produz eletricidade como resultado de uma reação espontânea que ocorre dentro dela. Um exemplo de pilha eletroquímica são as pilhas, né, que tem esse nome, não é à toa, né, e baterias também. Ou seja, elas convertem energia química em energia elétrica, energia de uma reação química para gerar eletricidade, para gerar energia elétrica. Essa é a função de uma pilha. Você tem compostos numa pilha que quando você coloca, por exemplo, em algum aparelho e liga ele, você está convertendo a energia química, né, reações que acontecem dentro do dispositivo, da pilha, para mover alguma coisa, né, para movimentar elétrons no circuito elétrico e realizar trabalho. Outro tipo de célula eletroquímica é a célula eletrolítica, que é o contrário, né? É uma célula eletroquímica na qual uma reação não espontânea é induzida por uma fonte de corrente externa. Então, a célula eletrolítica você converte energia elétrica em energia química, né? Você força, através de uma corrente elétrica, uma reação química que não é espontânea. Então, na pilha, a gente converte energia química em energia elétrica, e na célula eletrolítica, a gente converte energia elétrica em energia química. Então, aqui a gente tem dois tipos de células eletroquímicas, né? Aqui na esquerda, a gente tem uma célula eletroquímica em que os dois eletrodos compartilham o mesmo eletrólito. Então aqui você tem um eletrodo que está em azul e aqui em vermelho, né, um outro eletrodo. E aqui eles estão imersos numa solução com um eletrólito. Né? Um outro arranjo de célula eletroquímica está aqui à direita, quando os eletrólitos em um compartimento, quando os eletrólitos em um compartimento eletródico são diferentes, ou seja, tem um compartimento eletródico aqui e tem outro aqui atrás. Eles precisam ser reunidos para que os íons possam se mover de um compartimento para o outro. Para gerar energia elétrica, né, a gente tem que os íons estar em movimento aqui. Então a gente conecta esses dois compartimentos eletródicos por esse dispositivo que é chamado de ponte salina, que eu vou discutir daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Então eu vou botar também uma foto de um eletrodo, tá, real, mas é simplesmente um pedaço de metal imerso numa solução com eletrólito, nada mais do que isso. Então aqui a gente tem duas fotos de eletrodos reais, né? Isso aqui é um eletrodo, essa parte aqui que uh, vai, vai para a solução, né? Percebam que é basicamente parece uma seringa, né? Um pino. Aqui está mostrando um pHmetro, que é um aparelho para medir o pH de soluções de maneira quantitativa. O pHmetro nada mais é que construído por um eletrodo, né? Que você mergulha na solução. E aqui é conectado, é claro, com todo um dispositivo eletrônico. Então o eletrodo tem essa cara aí. Então, continuando com os conceitos, né? Esses provavelmente são os conceitos que você já conhece. A oxidação é a remoção de elétrons de uma espécie e a redução é a adição de elétrons a uma espécie. Uma reação redox é uma reação em que há transferências de elétrons de uma espécie química para outra. Então, sempre quando uma espécie perde elétrons, ela se oxida, e quando ela se reduz, ela ganha elétrons. E o conceito de reação redox é bem abrangente. Tá? Às vezes tem uma reação química que ocorre transferência de elétrons, mas também acontece outras coisas. Pode acontecer transferência de outros átomos, pode ter quebra de ligação, etc.
mas a grande maioria das reações químicas ocorre de uma maneira ou outra transferência de elétrons. A gente chama de agente redutor, é o reagente que está doando elétrons, e agente oxidante é o receptor de elétrons. Esses termos talvez sejam um pouco confusos, né? Então, um cara que se oxida, ele é chamado de agente redutor, porque ele está provocando a redução do outro. E o cara que se reduz é chamado de agente oxidante, porque ele está provocando a oxidação do outro. Então, às vezes esses termos são meio confusos, né? Mas oxidação é sempre perda de elétrons, redução sempre ganho de elétrons. Daí a gente tem o agente redutor e o agente oxidante. O agente redutor é o cara que perde elétrons, reduz o outro composto na reação, e o agente oxidante é o que promove a oxidação dos outros compostos, é o que se reduz. E qualquer reação redox pode ser expressa como a diferença entre duas meias reações de redução, reações idealizadas que mostram ganho de elétrons. Então esse conceito de meia reação é uma maneira de a gente esquematizar, né, descrever as reações de transferência eletrônica. Não que uma meia reação acontece lá no laboratório, quando você faz a reação no seu Erlenmeyer ou coisa do tipo. Tá? Só uma maneira de representar, e depois a gente vai ver uma maneira de classificar as reações de oxidação e redução, as reações redox em geral. Então, como a gente escreve uma meia reação de redução? Né? Então, a gente escreve uma meia reação de redução como processo de redução, né, que, por exemplo, tem uma reação uma meia reação do cobre 2 com mais 2 elétrons formam cobre 0, né? Você está reduzindo o cobre, sempre descrito como em termos de redução. Tá? E no caso do zinco, seria zinco 2 mais 2 elétrons, formando zinco sólido. Essas meias reações são tabeladas, tá? Todas elas são descritas na literatura. Uma reação redox, por exemplo, uma reação em que o cobre se reduz e o zinco se oxida, né? Está formando aqui o cátion do íon zinco, você está reduzindo o cobre. Uma reação redox como essa aqui pode ser descrita em termos dessas duas semi-reações aqui, né? Como a gente já viu no caso de quando a gente balanceia a reação, né? E um outro conceito importante, né, é o conceito de par redox, né? Então, para uma reação redox, a gente tem duas semi-reações, e para cada semi-reação, a gente tem um par redox. Então, para essa semi-reação aqui, do cobre 2 formando cobre 0, a gente tem essa semi-reação, cobre 2 mais cobre. Para essa segunda meia reação aqui, a gente tem esse par redox aqui, o zinco 2 mais zinco. Sempre o par redox é representado com essa barra aqui, tá? Com a espécie oxidada à esquerda e a espécie reduzida à direita. Essa é uma notação, né? que não tem nenhuma explicação por que é assim ou por que não é, mas é uma notação que a gente segue, tá? E se descrever de outra forma é vista com maus olhos, tá? Então, continuando a discussão sobre células eletroquímicas, né, no caso de pilhas galvânicas, o que acontece, né, quando a gente tem, por exemplo, aqui dois eletrodos imersos no mesmo eletrólito, né? Então, o processo é o seguinte, né, como comentei antes, a gente tem uma reação química que vai converter a energia da reação química em energia elétrica. Para ter energia elétrica, a gente precisa ter íons ou elétrons em movimento, né? Então, o que acontece? Então, quando uma reação espontânea ocorre em uma pilha galvânica, os elétrons saem de um eletrodo, que seria esse eletrodo aqui, que é o sítio da oxidação, que é também chamado de anodo, e são recolhidos no outro eletrodo, que é o sítio da redução ou cátodo, ou catodo, de modo que há um fluxo de elétrons que pode ser aproveitado para gerar trabalho. A energia química, que é a energia da reação, é convertida em energia elétrica que pode gerar trabalho, né? Assim como você pega uma pilha, coloca num carrinho, né, e liga o carrinho, você converte a energia química da reação da pilha em energia elétrica que depois converte em trabalho com o carrinho em movimento. Então, aqui no ânodo, né, a gente tem a oxidação das espécies em solução que vão ceder elétrons para o eletrodo, para o ânodo. Né? Então, os elétrons vão ser coletados aqui nesse eletrodo, que é um metal, né, e vão entrar em movimento aqui, uma corrente elétrica, vão gerar uma corrente elétrica que pode ser utilizada para realizar trabalho. Né? E os elétrons aqui no cátodo vão provocar a redução das espécies em solução, né? Os elétrons saem daqui, digamos que saem daqui e depois são coletados aqui embaixo, né? Aqui no cátodo, né? Que daí vão provocar a redução das espécies em solução. Observe que o sinal positivo do cátodo pode ser interpretado como indicando o eletrodo em que os elétrons entram na pilha e o sinal menos do ânodo como o eletrodo em que os elétrons saem da pilha.
Além desses conceitos de oxidação, redução, agente oxidante, agente redutor, cátodo e ânodo, a gente tem essa notação dos sinais, né? Numa pilha, o eletrodo com sinal negativo significa o eletrodo que está fornecendo os elétrons, né? Que os elétrons estão saindo desse eletrodo. E o sinal positivo seria o eletrodo em que os elétrons estão chegando. Tá? Então, às vezes a gente é meio confuso, né? Porque a gente não sabe se os elétrons estão saindo da solução para o eletrodo ou do eletrodo para a solução, mas a notação, acho que essa figura aí define bem, né? A oxidação é no eletrodo, é no ânodo, né? Que ocorre a oxidação dos íons em solução aqui para o eletrodo, né? Os elétrons saem dos íons em solução para o eletrodo, que entram aqui e vão para o cátodo, entram numa corrente, né? Geram um trabalho, depois voltam aqui para o cátodo, em que promove a redução de alguma espécie em solução. Então, só para terminar essa parte de notação, né? Aqui é uma pilha em que a gente tem dois compartimentos eletródicos, né? Os eletrodos estão em compartimentos diferentes. E como eu falei, né, esses compartimentos precisam estar conectados eletricamente, né? Tem que ter movimento de íons aqui de um compartimento para outro. E quem faz essa conexão é a ponte salina, que é um tubo em U invertido, cheio de uma solução de sal imobilizada em gel de água. Em geral, é uma solução de cloreto de potássio, tá? Imersa nesse gel aqui. Os potenciais de junção líquida nas duas extremidades praticamente se cancelam. O que é esse potencial de junção líquida? Né? Porque como a gente tem duas soluções diferentes, a gente vai ter íons diferentes, vai gerar um potencial elétrico aí, por causa de a gente ter duas soluções diferentes. O que não acontece, é claro, quando os dois eletrodos estão no mesmo eletrólito. Né? Quando eles estão em compartimentos diferentes, a gente tem esse potencial adicional. A ponte salina, com KCl, né, o cloreto de potássio imerso no gel, diminui esse potencial de junção líquida, porque meio que a difusão de íons de uma solução para outra acaba se equivalendo, tá? Acaba ficando eles por elas aí, com o uso da ponte salina. Então, qual a notação para as pilhas? Né? A notação das pilhas segue o seguinte: a gente representa uma interface eletrólito para uma barrinha, por exemplo, aqui zinco, sulfato de zinco, que seria representando a interface do eletrodo com o eletrólito. A gente representa duas barrinhas, essa separação dos compartimentos, né? Aqui é a junção líquida, a ponte salina. E depois a gente representa o outro compartimento com o sulfato, aqui no caso sulfato de zinco, barra eletrodo. Sempre a gente segue essa tendência aqui, tá? O eletrodo da direita sempre está descrevendo o processo de redução, tá bom? No caso aqui a redução do cobre. O eletrodo da esquerda, a gente por convenção sempre representa o eletrodo que está ocorrendo a oxidação, nesse caso a oxidação do zinco. Aqui sempre os processos são representados pelas meias reações de redução, né? Por isso que aqui está escrito a redução. Mas a gente sempre, por convenção, admite que na esquerda está ocorrendo o cara que está ocorrendo a oxidação. Sempre a oxidação aqui, o eletrodo que ocorre a oxidação na esquerda e o que ocorre a redução na direita. E a reação da pilha é dada pela combinação, né, do cara que está sendo reduzido, no caso o cobre, e o cara que está sendo oxidado, no caso o zinco. Sempre por essa sequência, né, o eletrodo metálico, a solução, aqui de quem está sendo oxidado, a separação aqui dos dois compartimentos, daí a solução e o eletrodo metálico. Bem, aí vocês devem se perguntar, como é que eu sei que o cara que é o zinco que está sendo oxidado e o cobre que está sendo reduzido? Sempre quando a gente monta uma pilha, né, a notação que a gente segue é essa. Sempre a gente coloca na esquerda quem está sendo oxidado e sempre coloca na direita quem está sendo reduzido. Como é que a gente vai saber quem está realmente sendo oxidado e reduzido? Bem, a gente daí tem que fazer experimento, né? Ou a gente calcula o potencial da pilha, que é um dos assuntos que a gente vai ver nos próximos vídeos.